Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada naqueles dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse então: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de cada palavra de Deus. E o diabo o levou, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: Dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque me foram entregues e as dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o levou a Jerusalém, o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele ordenará aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando terminaram todas estas tentações, o diabo se apartou dele até o tempo oportuno. Jesus regressou para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama se espalhou por toda a região ao redor. Ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo seu costume, num sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e a restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E Jesus passou a lhes dizer: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras da graça que saíam de seus lábios. Perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: Sem dúvida, me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra tudo aquilo que ouvimos ter acontecido em Cafarnaum. E continuou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses. E houve grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão o sírio Naamã. Ao ouvirem essas palavras, todos na sinagoga se encheram de ira. Levantaram-se, expulsando-no da cidade, e o levaram até o topo do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para jogá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou pelo meio deles e retirou-se. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado ensinava o povo. Todos ficavam muito maravilhados do seu ensino, porque a sua palavra era com autoridade. Na sinagoga estava um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Ele gritou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus.
Mas Jesus o repreendeu e disse: Cala-te e sai dele. O demônio, depois de o jogar no chão diante de todos, saiu dele sem lhe ferir. Todos ficaram muito admirados e comentavam entre si: Que palavra é essa? Aos espíritos imundos ele ordena com autoridade e poder, e eles saem. Sua fama se espalhava por todos os lugares daquela região. Jesus deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e rogaram a Jesus por ela. Ele se inclinou para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de vários tipos de doenças os traziam a Jesus, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, insistindo para que não as deixasse. Mas ele lhes disse: É necessário que eu proclame o evangelho do reino de Deus nas outras cidades também, pois para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia.